Queria fazer só uma colocação, Janete, você colocou uma analogia para a gente pensar, obviamente, eu estava pensando aqui enquanto o Joel falava, que é do Lula acusar, e eu já fiz várias críticas em relação a isso, que acho que o governo tem que fazer o dever de casa e que existe uma estratégia mesmo. Eu tenho uma certa tendência a ver malícia em vez de uma crença pessoal em algo que é tão óbvio, tanto em relação a Lula quanto a Jair Bolsonaro, nesses dois aspectos. Mas em relação ao que o Lula diz sobre o Banco Central, sobre o Roberto Campos Neto, de colocar eventual culpa sobre uma crise econômica na alta taxa de juros, em vez de apresentar logo o arcabouço fiscal, tirar as dúvidas que os economistas ficaram mesmo após a apresentação que demorou para sair, tudo isso é uma estratégia política do PT. Inclusive, na imprensa já pipoca, aliados do PT admitem isso, etc., porque ele está pensando lá na frente, né? Se não conseguir recuperar a economia, a culpa política, a gente vê as pesquisas já mostrando que as pessoas acabam acreditando, é do Banco Central, não é do governo Lula. Eu não vou dizer que é exatamente igual, já houve até muitas análises na imprensa a respeito disso, o que o Jair Bolsonaro fazia em relação ao Supremo Tribunal Federal e aos governadores, por exemplo, ao longo da pandemia, principalmente, mas mesmo depois, de que ele não estava conseguindo governar porque o Supremo estava se metendo, porque os governadores estavam se metendo no trabalho que era do Poder Executivo. Então, assim, eu vejo isso mais próximo em termos de narrativas políticas, eu estou falando do fundo em comum, não estou traçando aqui equivalência e procurando saber quem é melhor ou pior, de narrativas políticas que não são aquilo que está sendo pautado no Tribunal Superior Eleitoral. Então, se o Jair Bolsonaro for declarado inelegível, não é porque ele disse para a população, mesmo dentro do Palácio do Planalto, que o Supremo estava impedindo ele de governar, que os governadores estavam impedindo de governar, etc. É isso que o Lula está fazendo. Me parece que o que ele fez ali na reunião dos embaixadores é outra coisa, tem ali pelo menos um questionamento, cada um pode fazer a sua avaliação do quanto fere a legislação eleitoral. Então, assim, o processo me parece legítimo e, claro, vamos monitorar aqui cada etapa dele, os votos dos ministros, e a gente vai ver no final se há realmente todo um conjunto probatório que permita a gente concluir se está certo ou errada a decisão. Claro que cada um aqui já tem a sua avaliação, só estou colocando os fatos porque eu acho que certas comparações merecem, assim, um escrutínio. Diga, Hélio Beltrão, o que você destaca? Felipe, eu acredito que existe um ímpeto muito grande para tornar o Bolsonaro inelegível. E, em grande medida, esse ímpeto é devido às próprias ações do Jair Bolsonaro. Esse processo, claramente, tem um componente objetivo grande, mas também tem um componente subjetivo. E quem vai decidir é o TSE, que foi escolhido como inimigo pelo próprio Bolsonaro, o que não facilita para o Bolsonaro. Por exemplo, o outro tema, que é o tema da contestação das urnas eletrônicas que ele fez nessa reunião dos embaixadores, é outro que me deixa muito surpreso, deixou muito surpreso por muito tempo, porque me parece uma enorme contradição o Jair Bolsonaro contestar um processo de urna eletrônica que ele ganhou em 2018 e aceita participar em 2022, ao passo que fica criticando o tempo inteiro. Eu entendo o que ele disse lá, não, porque se não fossem fraudadas eu teria ganhado antes no primeiro turno. Eu entendo tudo isso, mas se você acredita que exista fraude nas urnas eletrônicas, você não pode aceitar participar desse processo, e ele aceitou. Então isso para mim é uma contradição, independente do que está escrito na legislação eleitoral, viu, Felipe? Mas me parece uma contradição fundamental. Então, não participe desse processo, denuncie esse processo, fique fora até que isso seja corrigido. Mas ele escolheu fazer a parte da eleição, perdeu e ainda ficou criticando mesmo após a derrota.